Bom dia, pessoal. Todos me escutam? Beleza. Vamos começar então da onde nós paramos na última aula. Deixa eu fazer uma. Ligar a luz aqui. Então a gente vai falar hoje de um outro tipo de tecnologia. Nós falamos. Deixa eu direcionar aqui. Nós falamos de tecnologia CMOS, desculpa, perdão, RTL e TTL. Hoje a gente vai falar de tecnologia CMOS. CMOS de fato se baseia no MOSFET. Eu não vou entrar em detalhes do funcionamento dele, como já falei, vocês vão ver isso em física de semicondutores. Tá ok? A única questão é que ele é representado de duas formas. Se a gente colocar ele de lado assim, esse seria o tipo N. A gente coloca ele de lado assim, com uma bolinha, é o que nós chamamos de tipo P. Para que ele entre em funcionamento, nós precisamos de duas coisas. A primeira, bom, aqui está o que a gente chama de fonte ou source, drain e gate. São os três terminais de um MOSFET. Certo? Então, para que ele funcione, nós precisamos de duas condições. Então, a primeira é que a tensão entre gate e source seja menor que zero para o tipo P ou maior que zero para o tipo N, respeitando a tensão de limiar ou VT, que é a tensão de limiar. E a segunda é que a tensão entre o dreno e o source seja menor que zero no tipo P ou maior que zero no tipo N. Ok? São essas condições que têm que ser estabelecidas. Vamos começar falando do PMOS, que a gente não falou ainda, a gente falou mais do PMOS. Então, ele opera em duas regiões, nós chamamos de linear e saturação. Como eu falei, eu não vou entrar em detalhes nas equações, a gente vai aceitar elas, porque, como eu falei, isso vai ser visto em outra disciplina. Então, quando ele está operando em saturação, a corrente dele é o fator de corpo, e gate to source
mais VT ao quadrado. Gated source mais VT ao quadrado. A região linear tem um aspecto mais complexo. Que é usado dessa forma. Mas nós raramente utilizamos eles na região nuclear, a gente sempre quer usar ele em saturação. Um fato interessante é que esse é o dispositivo mais utilizado na Terra, certo? Então, celulares, bom, qualquer coisa eletrônica vai usar isso e aí temos exemplos de sobra de coisas eletrônicas. Então, ele é o dispositivo mais estudado e mais utilizado que nós temos na tecnologia. Tem algumas propriedades interessantes que eu quero chamar a atenção. A primeira é que os níveis lógicos opa, esse é o ponto mais interessante do CMOS. O nível lógico não depende do tamanho. Se vocês lembrarem, quando vocês fazem o TTL, ele não fica exatamente perfeito porque o fator de corpo, aquele K, ele tem que ser diferente para os diferentes transistores, então eu tenho que fazer transistores de diferentes tamanhos. O CMOS não tem. Então eu posso ele o tamanho, como a gente viu na primeira aula, um transistor médio tem mais ou menos 1 bilhão a 2 bilhões de MOSFET, só para vocês terem uma ideia. O segundo ponto a chamar a atenção é que ele está ligado em VDD ou em terra. Mas ele nunca está ligado nos dois ao mesmo tempo. Isso faz com que ele tenha uma baixa resistência e também um baixo consumo de potência, porque eu nunca tenho um caminho ligado direto, como vocês viram no caso do RTL, né? Que quando ele está funcionando, a gente tem essa ligação direta entre VDD e terra. Isso cria um consumo de potência enorme e isso que não permitia dispositivos móveis. E por último, ele tem um menor atraso de propagação. Aquele atraso que vocês calcularam entre 10% e 90%. Muito. Então, ótimo. Então vamos seguir. Então, vamos falar então do inversor CMOS. Esse me vem, isso é metal, semicondutor. Perdão, aqui não vou conseguir ver nada. Já é difícil de ver. Mas CMOS vem de metal óxido semicondutor complementar.
O que é complementar? Eu sempre vou ter um transistor tipo P e sempre vou ter um transistor tipo N associado. Então isso faz com que ele zero. O que acontece quando VIN é igual a VDD? Vai dar VDD menos VDD. Isso é zero, né? Isso é quando VIN é igual a VDD. Tá bem? Então vocês notem que eu tenho duas condições. Uma, então, assim, e o source dele tá aqui, tá bem? Então o source dele tá ligado em terra, então o source dele é sempre V, gate to source é VDD, quando VIN é igual a VDD. Então, o que isso quer dizer na prática? Vamos parar para pensar e olhar além das equações. Eu quero que vocês olhem além das equações. O que acontece para o caso 1, quando eu coloco VIN igual a zero? O que acontece com cada transistor? É exatamente isso. Quando VIN é zero, o tipo P conduz e o tipo N não conduz porque a tensão sobre ele é zero. E o que acontece no segundo caso? Exatamente. Qual que é a grande diferença, então, que nós temos para o tipo RTL? Ou até mesmo para o TTL? Essa eu vou responder para vocês porque é muita informação para absorver de uma vez. Mas o que acontece é o seguinte: eu nunca vou ter uma ligação direta entre VDD e terra, porque em algum momento um transistor tá transmitindo e o outro está cortado, e no segundo momento um está conduzindo e o outro está cortado. Então, o que significa é que em nenhum momento eu tenho um canal stânio, que significa que o consumo de potência vai ser extremamente menor do que nos outros dois casos, do RTL e do TTL. Tá bem? Representa.
tentar botar um pouquinho mais pro lado. E... Mas que coisa esse som hoje. Voltou? Tá me ouvindo? Beleza. Esses últimos dias a internet na URGS está uma porcaria e então, como eu tenho que logar com o celular para poder filmar para vocês, pode ser isso. Ou pode ser que, enfim, pode ser qualquer coisa. Desculpa. Tá, vamos lá então. Vamos olhar esse caso aqui, ó. O que acontece quando isso aqui é zero? Ops. Vin é igual a zero. Vai acontecer o que nós vimos antes, né? Esse transistor aqui conduz e esse transistor está cortado, certo? Então, isso aqui tem um canal aberto entre VDD e Vout. Qual vai ser o valor de Vout nesse caso? Exatamente, VDD. Porque como a resistência do transistor é extremamente baixa, então a tensão de Vout é a mesma de VDD. Então vocês vejam como ele funciona como inversor, né? Se eu colocar zero na entrada, a saída é VDD. Vamos olhar o segundo caso, então. Se Vin é igual a VDD. O que vai acontecer aqui, como nós vimos? Esse transistor está cortado e esse transistor conduz. Quanto vai valer Vout nesse caso? Exatamente. Vai valer zero. Então é isso que nós temos. Esse é o inversor CMOS. Vocês vejam que no momento ele fornece VDD e no outro ele fornece zero. Mas o que ele não tem, que é a grande vantagem dele, é uma condução direta entre VDD e terra. Em nenhum momento ele tem. A gente já vai ver que ele tem em alguns momentos, mas ele não tem no momento específico, certo? Ou seja, ele não tem como tem no RTL, que ele está constantemente conduzindo entre VDD e terra, certo? Ele só muda se tu corta ou não o transistor. Isso nós chamamos de potência estática, no caso do RTL. Ele tem uma potência estática muito grande, porque vocês pensam assim comigo, se eu mantiver um nível lógico 1, ele vai estar constantemente conduzindo
mesmo que eu não estiver usando meu computador ou meu tablet, meu celular, ele vai estar constantemente conduzindo de VDD para a Terra. Isso é um curto-circuito, certo? É que nem pegar uma pilha e ligar um polo no outro, ele vai estar conduzindo e descarregando. E isso tornava impossível a gente ter dispositivos móveis. No caso do CMOS, não. Ele tem raramente uma condução entre um lado e outro. Então, isso permite, felizmente, que hoje nós tenhamos dispositivos móveis, apesar das baterias não serem lá essas coisas ainda até hoje, como eu já expliquei, mas já é um grande avanço perto do que se tinha no RTL e no TTL. Tá bem? Então, isso é o principal que eu gostaria de mostrar da aula de hoje. E agora a gente vai fazer um refinamento sobre o que acontece nesse transistor. Nesse inversor, perdão. Então eu vou escrever aqui a curva de transferência. Tá? Vou botar mais pro ladinho aqui. A curva de transferência dele é mais ou menos assim. Então, qual que é a grande diferença para a curva de transferência que nós vimos antes? Primeiro, ela é extremamente abrupta. Segundo, ela só tem um caso, que é esse aqui. Tá bem? Que aqui sim eu tenho condução entre VDD e terra. Tá bem? E isso é dividido em 3 pedaços. 5, na verdade, perdão. Tá? Daqui até aqui é a tensão de limiar do transistor tipo N. Por quê? Porque vamos supor que isso aqui seja aproximadamente 1 volt, né? Que é mais ou menos a tensão de limiar de um transistor. Então, se ele estiver conduzindo, se ele estiver com menos de 1 volt, ele não vai conduzir, mas o transistor P vai conduzir, né? Então, por mais que Vin seja próximo de zero, Vout vai ser aproximadamente VDD. Vou botar VDD. Tá bem? O que acontece é que conforme nós reduzimos a tensão, esses transistores começam a entrar ou em região de saturação ou em região linear, que é o que eu chamei antes. Então, eles têm essa curva aqui. Eu fiz ela reta, mas ela é meio curva, assim, que faz com que eles estejam num estado intermediário entre saturação e linear. Quando chega no estágio 3,
que é o estágio que realmente consome potência, eles chegam numa situação em que a tensão é tal que os dois conduzem simultaneamente, né? Então esse é o estado mais importante, tá? Onde ambos estão saturados. Bom, se eles estão ambos saturados, a gente pode escrever a equação da seguinte forma. Aqui é mais porque no caso que a tensão de limiar do P é negativa, né? E aqui é menos porque a tensão de limiar do tipo N é positiva. Então a gente pode escrever Vin como o seguinte. Onde Vin é isso, né? Tá? Essa equação é enorme, não se preocupem, ninguém precisa memorizar isso. Mas é a equação que nós obtemos quando nós fazemos esse tipo de análise. Dúvidas até aqui? Muito bem, então vamos seguir em frente. Isso acontece essas vezes, é que meu fone tá com um problema. Eu esqueci o meu microfone bom em casa. Então hoje vocês vão ter que conviver com isso, infelizmente, me desculpem. Mas é uma porcaria mesmo. Esse fone é uma porcaria. Eu comprei na rua e ele tem essa interferência mesmo. Eu quero fazer um pequeno exemplo, tá? Eu vou botar valores aqui. Vamos facilitar a vida. Botar KN igual a QP. E a tensão de threshold em valores absolutos
para cada um dos transistores é 1 volt. Eu não vou fazer passo a passo todas as contas, mas eu quero determinar bem para que o transistor entre em funcionamento. Certo? Então é aplicar a equação que nós utilizamos anteriormente, utilizando esses valores aqui. Vocês vão chegar na conclusão de que isso é 2,5 volts, ou seja, é metade do VDD. Bem, eu não vou me alongar muito nesse ponto, porque a gente não vai construir transistores desse tipo. Então, depois eu quero passar como é que se constrói transistores do tipo PMOS e NMOS. Mas eu quero mostrar uma coisa bem interessante. Só um momento. Melhorou um pouco o som agora? Bom, vamos continuar de qualquer forma. A gente tem uma questão que é a seguinte. Tanto o Kp quanto o Kn são proporcionais à mobilidade de lacunas ou à mobilidade de elétrons. Alguém consegue lembrar quem tem maior mobilidade? Que são as lacunas ou os elétrons? Elétrons, exatamente. Os elétrons têm 3 vezes mais mobilidade 3 vezes maior do que de lacunas. Então, quando se constrói um transistor, nós fôssemos olhar ele de cima, o inversor, isso nós chamamos de W, isso nós chamamos de L. O L é constante para cada tecnologia, isso também vai ser visto nessa outra disciplina. E isso aqui tudo é região de canal de cada um deles. Por que que nós fazemos o transistor tipo P, CP e CN, né? 3 vezes mais largo do que o transistor tipo N, justamente para compensar essa diferença de mobilidade, certo? Porque eu quero que a corrente que passe em um e outro seja idêntica. Então,
É por isso que é feito dessa forma. Tá bem? Uh, bom, esse é o transistor CMOS. Basicamente, ele é assim que funciona. Eu vou agora mostrar como é que, através dele, nós fazemos outras portas. Certo? Então, vamos falar da porta CMOS. Diferença entre um CMOS e um BJT. Bom, primeiro que CMOS não é um transistor, né? CMOS é o tipo de tecnologia que é tecnologia de semicondutor, óxido semicondutor complementar. Então, sempre envolve o transistor tipo P e o transistor tipo N. E é basicamente utilizada para realizar a lógica booleana. Um BJT, ele é um transistor de potência, então ele é utilizado para amplificar sinais. Por mais que ele seja bem antigo, né, ele é dos anos 50 para 60, ele ainda é muito utilizado hoje em dia para fones, microfones, alto-falantes, vídeo, tudo que envolve amplificação de sinal. O BJT é fundamental hoje em dia porque, se vocês lembrarem do BJT, ele tem o fator de que a corrente de saída é igual a beta vezes a corrente da base. Então, o BJT ainda é muito utilizado para amplificação. Né? Muito provavelmente o fone que eu estou usando tem um BJT incluído nele para amplificar o sinal do microfone que eu estou utilizando. Certo? Então, o problema do BJT é que, como ele consome muita potência, ele também pode fazer lógica, e ele faz lógica, mas o problema é que, como ele tem essa limitação de potência, ele não pode ser utilizado em dispositivos móveis. Enquanto que o CMOS, como não tem essa ligação entre terra e PDD, ele pode ser usado em dispositivos móveis e computadores e tudo mais, e consome muito menos potência. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Mas fiquem à vontade para perguntar. Porta NOR, vamos lá. Antes de falar do funcionamento dela, uma coisa importante de mencionar, que você deve ter visto na eletrônica, é que geralmente em eletrônica, quando tu cruza dois fios, que nem aqui, a gente faz uma voltinha assim, né?
uma coisa desse tipo, assim. Em eletrônica digital não se faz isso, certo? Porque tem tanto cruzamento de fio que se tu ficar fazendo esse tipo de coisa, vai ficar uma loucura. O que a gente faz, e como vocês devem ter visto no microcap, é que quando existe conexão entre dois fios, se faz uma bolinha cheia, tanto aqui quanto aqui, ó. Assim como aqui. Isso é um terra. Deixa eu botar mais para cima. Tá bem? Então, o que, que eu estou mostrando aqui? Eu tenho dois transistores tipo P, porque eles têm essa bola vazada na frente. A bola vazada significa aquele tipo P, enquanto aqui embaixo esses transistores são do tipo N. Tá bem? Então, vamos dar uma olhada na tabela verdade, pensando só do ponto de vista eletrônico, o que acontece nesse caso. O que acontece quando A e B é zero? Esses transistores conduzem ou não conduzem? Aqui eu esqueci do VDD. Lembra que é Vin menos VDD? Conduz, muito bem. Então, eu tenho um caminho daqui até aqui. Esses transistores de baixo aqui vão conduzir? Não vão, né? Porque como é zero, eles não conduzem. Então, quando esses ambos transistores estão ligados em zero, ou seja, A e B é zero, eu tenho um caminho, né, de VDD para Vout, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, na minha tabela verdade, vai ficar aqui 0 e 0 é VDD, ou se preferirem, é o 1 lógico. Agora vamos pensar quando aqui é VDD, ou 1, e aqui é 0. Se aqui é 0 no B, ele conduz. Mas se aqui é VDD, vai ser VDD menos VDD, que vai dar 0, ele não conduz. Certo? Mas, é aí que vem o grande truque. É que como A está ligado aqui, certo? E ele está ligado em VDD, esse transistor conduz. Então, agora eu tenho um caminho aqui, ó, entre terra e Vout. Então, a saída é zero.
Eu não vou passar passo por passo para não aborrecer vocês, mas se eu fizer ao contrário, vai dar exatamente a mesma coisa. Eu vou pular direto para o último passo, que é quando ambos são VDD. Se ambos são VDD, é a mesma coisa. Esses dois aqui estão completamente cortados, certo? Porque vai ser VDD menos VDD que vai dar zero. E esses dois aqui conduzem. Então eu tenho uma passagem de Vout para zero. O que faz com que a saída seja zero. Então nada mais é do que a tabela verdade da NOR, né? Ela é sempre zero a menos que ambos sejam zero, certo? Então, utilizando tecnologia CMOS, nós construímos uma porta desse tipo. Tá bem? Dúvidas aqui? E para finalizar, vamos falar da porta NAND. Entortou o papel. Essa é a porta NAND CMOS. Então vamos também trabalhar com a tabela verdade. Eu não botei 1 e 0, né? Eu só botei 0 e VDD. VDD é o equivalente a 1, lógico, né? É só para a gente pensar do ponto de vista elétrico. Ela vai ser bem finalizar, apesar do...
Vocês estão me vendo? Estão vendo? Agora voltou. Estava meio travado. Foi? Ah, já sei qual é o problema.
Professor, o áudio tá mutado. O seu microfone tá mutado. Vocês viram alguma coisa que eu falei quando eu estava mostrando o meu vídeo? Não. Tá bom, eu vou repetir então, só um pouquinho. Eu só quero ver uma coisa. Não. Eita. Isso vocês ouviram, né? Tá. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu queria mostrar para vocês como a tecnologia CMOS é mais eficiente do que a RTL e a TTL. Eu queria mostrar para vocês também como é que é mais fácil construir uma porta NOR e uma porta NAND com tecnologia CMOS. Né? Daí vocês vão perguntar, e se eu quiser fazer uma porta OR? Aí o que se faz? Se faz uma NAND e se coloca um inversor na frente e aí se faz a porta, certo? Então é assim que funciona, né? Tem como fazer uma porta OR exclusivamente? Tem, mas tu vai gastar muito mais transistores do que se tu fizer ela dessa forma que eu falei. Primeiro fazendo a porta e depois colocando o inversor na frente, certo? A gente vai ver também depois da porta Shore mais para frente. Nossa prova ficou então para o dia primeiro, já que, quer dizer, tem até amanhã para alguém se pronunciar se está contra, mas se não, ficou para o dia primeiro, que é a outra segunda, daqui uma semana. É isso, né? Deixa eu olhar o calendário aqui. É isso. E a matéria vai até hoje, tá bem? É a matéria de hoje. E quarta-feira a gente já começa a matéria, então, da área 2. Tá? Professor, Pois não? como, como vai ser essa prova? Vai ser no Moodle? O senhor vai postar alguma coisa? A gente faz, escaneia e manda para o senhor? Quanto tempo vai ter de prova? Como é que vai ser? Ela é exclusivamente no Moodle e ela é de múltipla escolha. Certo. E quanto tempo vai ser de prova daí? Vai ser o tempo da aula. Tá certo. E vai ter alguma aula de revisão, assim, onde o senhor vai tirar dúvidas? Ou não está previsto para essa prova? Teoricamente não, mas eu estou sempre disponível no WhatsApp e no e-mail, então Tá bom, obrigado, professor. imagine. Se quiserem, a gente pode fazer o seguinte: como a gente adiou, como foi adiada o dia da prova, eu posso dispensar a primeira meia hora da próxima aula para tirar dúvidas, tá bem? Alguém fez uma pergunta no chat, deixa eu ver. Sim, toda tecnologia que é CMOS, ela não é que elas são completas, elas são complementares. Ou seja, se eu tenho um transistor tipo N, eu preciso de um transistor tipo P análogo. Então, vocês podem ver que se eu tenho 4 transistores tipo P, eu vou ter 4 transistores tipo N, porque um tem que complementar o outro. Por isso que tem esse nome de complementar. Não é questão de ser completa.
É de ser complementar, tá? É diferente. Só para deixar bem claro, assim. Por que ela é feita assim? Porque daí, nesse caso, eu jamais tenho aquele canal de condução entre VDD e terra. Tá bem? Mais alguma dúvida? Então tá, pessoal. Até quarta-feira e se cuidem, fiquem saudáveis e tudo de bom para vocês. Um abraço.